noite, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Sentiram saudades? Eu já estava com saudade de vocês desde ontem. Alguns desde manhã. Como é que passaram? Maravilha! Que bom vê-los aqui novamente. Essa audiência do Prosa de Graças é a audiência mais fiel que todos os canais têm aí. Todos os dias que a gente liga ali no culto doméstico, estão o pessoal todo ali. Nossa, é gratificante isso, gente. Bom, para quem não conhece, esse é o canal Prosa de Graça, onde a prosa, onde a conversa, onde tudo é sobre graça. Graça sobre graça. Graça essa que é o favor imerecido do nosso amado Salvador Jesus Cristo ter morrido pelo seu pecado. O pecado esse que você cometeu no passado, que comete agora no presente e cometerá no futuro. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas através da obra redentora na cruz, nos trouxe vida e nos reconciliou com Deus. E hoje nós somos chamados de filhos de Deus, adotados. Amor esse incondicional. Então se isso aquece seu coração, se isso pulsa, toca seu coração, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Prosa de Graça. Somos pecadores salvos pela graça de Deus. Bom, nós estamos hoje com um convidado aqui muito especial, daqui a pouco ele estará aqui, o pastor mais elegante que eu já conheci, viu? Ele e o Jonas Madureira, dois pastores elegantérrimos, assim, tem uns óculos, assim, que eu queria, eu tô, assim, quase chegando. Eu tenho um outro que eu tava ontem e esse, né? Tô o viciadinho do óculos, senhor, tira isso do meu coração, hein? Bom, quero desejar boa noite aqui pro meu irmão amado Augusto Navarro, a irmã Norma. Irmã Norma, eu nem tenho palavras para ler isso aqui, eu não tenho nem estudo. Como que chama isso aqui? É Zentoffer. Norma Zentoffer, aqui de Sorocaba. Marcos, lá do Rio de Janeiro, louvado seja Deus. Marcos, do Rio de Janeiro, tá sempre também nos cultos domésticos, né? Louvado seja Deus. A Ruth Reberde. Reberte, não é Reberde, hein? Os santos fala que vocês são rebelde. A irmã Jocenilda Moreira, louvado seja Deus. Giza Marques, shalom, shalom. Manuel Ribeiro, verdade e veidade. Não sei. Se você souber, você explica aí, ô Manuel. Diego Rafael, graça e paz, meus irmãos. Ah, louvado seja Deus. Todos nós, assim, a Thaís é muito querida mesmo, graças a Deus. E aí, meu Marinei, tudo bem? Seja bem-vindo. Ó, não esqueça, quem tá chegando aí na live, tá? Deixa seu like. Por quê? Porque o like é muito importante. Para que mais pessoas... para que o YouTube recomende esse vídeo para mais e mais pessoas. Tá bom? Se você acha esse conteúdo interessante... Você já ouviu falar sobre narcisismo? Eu tinha um pensamento de narcisismo totalmente diferente. Tá? E talvez hoje vocês vão se surpreender, tá? Então, cuidado. Eu falei assim lá no Grupo Livres em Cristo. Talvez alguém nem vai conseguir dormir com seu cônjuge. Mas então vocês vão se surpreender o que é narcisismo, inclusive dentro o narcisismo religioso, né? Que é uma coisa assim que tem oprimido tantos irmãos, que é o público aqui do Prosa de Graça, né? O irmão Daniel, o pastor Daniel é um especialista nesse assunto. Participa aí de vários programas. Eu quero desejar agora quero que vocês dêem uma salva de palmas assim, calorosas, porque ele desmarcou alguns compromissos para estar conosco aqui hoje. Seja muito bem-vindo, pastor Daniel. A palavra é sua, a honra é toda nossa. Boa noite. Eu agradeço o convite. É um privilégio estar no seu programa, podendo falar de um assunto que hoje está muito em alta, porém é muito complexo. E, sem dúvida, é um privilégio poder abordar esse tema aqui no seu programa. Então, muito obrigado. Existem muitos mitos também, né, pastor? Existem algumas... assim como eu assumi aqui que eu achava que essa questão do narcisista é aquela pessoa que gostava de se aparecer, de achar, né? E às vezes é muito além disso, né? Mas nós vamos tocar nesse assunto. Gostaria que o senhor se apresentasse aí para a nossa audiência. Falando nisso... O Instagram do Pastor Daniel tá aí na tela, ó, @PastorDaniel_Moura, tá? Nossa, é um conteúdo melhor que o outro, tá bom? A Graciele Santana já tá aqui. Eita, que é hoje, é hoje, né? Uma vez ele desmarcou, outra vez eu desmarquei, mas hoje Deus preparou. Tudo tem o tempo, gente. Vocês é crente, vocês não entendem. Tudo tem o tempo. Ô, pastor,
Quem é Daniel Moura? Bom, Daniel Moura é uma pessoa que nasceu num lar cristão, eu nasci num lar batista. Digo que entendi o evangelho e aceitei o compromisso do ministério com 6 anos de idade. Nossa. Depois de uma pregação pela televisão. E desde então segui a minha vida como cristão até ser ordenado a pastor. Eu sou formado em teologia e também em contabilidade, olha só. Fui auditor, a maior parte da minha vida fui auditor fiscal e pastor ao mesmo tempo. E eu sou formado também em terapia cognitivo-comportamental, logoterapia, e tenho também formação em neurociência e especialidade em relacionamentos abusivos e transtorno de personalidade. Ô, pastor, como que surge esse interesse por essa parte mais, podemos dizer que é psicológica do homem? Do homem, assim, do homem como um todo, né? Homem, mulher e tal. Porque o pastor corrija se eu estou errado, mas o pastor trata mais com a questão de alma, né? Pelo menos é o que nós temos, assim, os leigos que estão de fora, analisa muito mais seu comportamento de fé, vamos dizer assim, né? E essa parte que o senhor estudou e se especializou tem mais a ver com a parte mesmo químico, né? Não sei se é isso. O senhor entendeu a minha pergunta? Como que surge esse interesse por isso? Tá. Bom, eu tenho mais de 20 anos de atendimento pastoral, atendimento de gabinete, digamos assim. E nesses mais de 20 anos, eu acompanhei muitos casais, acompanhei muitas famílias que estavam passando por conflitos familiares que até então eu entendia como a igreja entendia. Nós classificávamos assim: problemas de relacionamento, incompatibilidade, demônio, e deixávamos ali doença como o último motivo e não classificávamos o transtorno de personalidade. Tá? E eu comecei a entender nesses atendimentos que algumas coisas não estavam funcionando, porque nós utilizávamos todos os recursos que tínhamos à mão, desde cura interior, quebra de maldição, aconselhamento, acompanhamento pastoral, visita. Isso funcionava para um lado da relação e não funcionava para outro lado. Então nós vimos nesse tempo pessoas que eram inconsertáveis. E foi quando eu comecei a me interessar pelos transtornos de personalidade, entre eles o transtorno de personalidade narcisista. E foi a partir daí que eu comecei a entender que existem pessoas que não estão sendo influenciadas por demônios, que não é um problema de temperamento. Não é falta de fé. Não é falta de fé. Existem pessoas que têm um transtorno de personalidade. E comecei a estudar sobre o assunto e me aprofundar sobre o transtorno de personalidade e também outros tipos de abuso que eu via acontecendo dentro da igreja. Ô pastor, nós vamos entrar num assunto aqui, mas só para dar um spoiler para a audiência, nós vamos falar sobre muito a respeito depois do divórcio, né? Porque é uma coisa é um tabu dentro da igreja, né? Então nós vamos falar sobre isso, gente. Daqui a pouquinho nós vamos tocar nesse assunto. Compartilha a live aí com quem está sofrendo com isso. Pode estar sofrendo tanto pro lado da igreja, pro lado das partes envolvidas, né? Ô pastor, sobre o narcisismo, né? Fala-se sobre narcisismo. O que é narcisismo? Ele é uma doença? Como que a gente identifica um narcisista? Assim, a grosso modo, vamos dizer assim. Se tem grosso modo para isso. Essa é uma pergunta difícil. O que é o narcisismo? Tudo bem. Narcisismo, de acordo com o DSM-5, que é o Manual Psiquiátrico Americano, que nós temos hoje dentro do contexto da psiquiatria que avalia os transtornos de personalidade,
O transtorno de personalidade narcisista é típico da pessoa que tem um senso elevado e equivocado do seu valor pessoal. Dentro desse senso elevado e equivocado, ele tem um nível comprovado muito baixo de empatia, chegando a índices de crueldade, e ele tem uma visão do mundo e das relações equivocada. Então, é isso que nós encontramos hoje no Manual de Psiquiatria, no DSM-5. Tá? Não é uma doença, é um transtorno de personalidade. É um modo de ser e de ver o mundo. Tá? Você fez uma segunda pergunta. Como é que eu identifico um narcisista? Tá. Isso é uma coisa... Só um momentinho, voltando aqui no transtorno. O transtorno, ele é startado por por algo na infância, é isso? O transtorno, hoje, nós temos, de forma comprovada, que ele é composto por 2 elementos. Tá? O primeiro é o elemento genético. Existe uma inclinação genética para desenvolvimento do transtorno de personalidade narcisista. E o outro é o familiar. A família, ela pode cooperar para que esse transtorno seja evidenciado, principalmente na infância. Entendi. Tá. E aí nós entramos na identificação? Tá. Nós temos níveis de narcisismo. Tá? Então, tem narcisistas que, por exemplo, numa sessão, em 2 sessões, em 3 sessões, em 4 sessões, você não vai identificar, a não ser que ele queira. Tem isso? Ele manipula essa situação? Sim. Ele manipula a sessão, ele manipula o profissional. Inclusive, é muito comum o narcisista ser impelido à sessão de terapia por um condicionamento da vítima. A vítima diz o seguinte, a esposa diz: eu só vou prosseguir se você fizer terapia. Se o terapeuta não tem experiência com transtorno de personalidade, o narcisista vai chegar e a primeira coisa que ele vai fazer é inverter o jogo do abuso. Então, ele vai colocar a vítima como a abusadora e ele como vítima. E ele vai receber todo o apoio do profissional. Então, por isso que é muito difícil de ser identificado. Até a vítima, para você ter uma ideia, ela leva muito tempo para entender que ela está se relacionando com o narcisista. Porque... Narcisistas, eles têm a habilidade de convencer pessoas ao seu redor do que ele quer, do que ele deseja. Ele é um camaleão que muda em todo tempo, quando lhe é conveniente. Misericórdia. Ele é um poderia dizer que ele é um semi-psicopata, vamos dizer assim? Não. Não? Não. Nós sabemos que todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. Como eu te disse, existem níveis de narcisismo. Então a gente vai lá para o narcisismo perverso, maligno. Esse sim está bem próximo do psicopata. Certo. Então tem tipos, né, de narcisistas, então? Como poderia se dizer que é uma hierarquia, assim, vamos dizer, grau de periculosidade? Sim. Podemos dizer que sim, né? Eu nunca tinha ouvido dessa forma uma hierarquia narcisista, mas sim, podemos dizer que sim. Existe o tipo, por exemplo, mais difícil de ser descoberto, que é um narcisista oculto. Oculto. Esse é o grande dilema. Como que age esse narcisista oculto, pastor? O narcisista oculto, ele desempenha diversos papéis na vida. Mas vamos falar dos 2 papéis principais, que é o papel do narcisista oculto com a vítima e com as pessoas ao redor dele, amigos e familiares. Igreja, por exemplo. Bom, para amigos, familiares, igreja, o narcisista oculto, ele é o cara mais legal do mundo. Misericórdia. Parece que eu tô vendo um monte de gente, hein? Uma marca do narcisista oculto é o carisma. Carisma. Ele é extremamente carismático. Ele é o primeiro a chegar na igreja e é o último a sair. Nossa.
é aquele que carrega a bolsa do pastor, carrega a mala do pastor. Ele é o cara que ele atende a todo mundo, ele acode a todo mundo, ele participa de tudo. Ele, em pouco tempo, ele vira o garoto propaganda da igreja. Ele é o primeiro a dizimar, o primeiro a entrar nos desafios financeiros. E todo mundo tem algum motivo para agradecer esse cara. Esse cara ajudou a arrumar emprego, esse cara levou comida, esse cara fez alguma coisa boa para as pessoas ao redor dele. Aí você pergunta assim, vou complementar isso. Mas se ele fez tanta coisa boa, ele não é bom? O narcisista oculto faz coisas boas para chamar atenção para ele. Ele tem uma intenção naquela ação. É ser evidenciado, aclamado. Ele quer que as pessoas falem dele. Agora, e esse cara dentro de casa, dentro do relacionamento? Dentro do relacionamento, o narcisista oculto é extremamente cruel. Ele faz jogos mentais com a parceira o tempo todo, desvalorização, violência psicológica, ele é fraudulento, ele é adúltero, ele é mentiroso, compulsivamente mentiroso. Ele pode chegar à agressão física. Tá? Ele tem uma vida completamente dupla. Geralmente ele tem vícios em drogas, pornografia, sexo ilícito. Ele geralmente trai a esposa. Ele também faz inversão de culpa o tempo todo. Ele consegue manter a esposa dentro do ciclo do abuso, porque ele faz com que ela se sinta culpada pelo que ele fez. Inclusive, utiliza até a Bíblia para isso. Misericórdia. É uma vida dupla e ele segue por muito tempo assim, sem ser descoberto. Podemos dizer que Judas Iscariotes eram, inclusive uma pergunta do chat aqui, Judas Iscariotes eram narcisistas, um narcisista assim, olhando por cima? Lógico que nós não estamos traçando um diagnóstico dele, né? Sim, podemos dizer que, de certa forma, ele era assim um narcisista. Pelo menos ele tinha atitudes narcísicas. O Everton, nós vamos chegar aí. Existe, pelo que eu estou vendo aqui, existe grandes possibilidades, né? Mas eu não vou nem fazer essa pergunta agora para o pastor, porque nós vamos tocar nesse assunto sobre liderança, tá bom? E isso é muito importante. E dentro das escrituras, ela já abrangia ali, porque fala assim, a escritura é coisa antiga, não fala sobre psicologia, sobre transtornos que as pessoas tinham. As escrituras abordam o transtorno narcisista, e se o senhor puder falar algumas das passagens bíblicas que isso está explícito, assim, seria de boa ajuda para a audiência aí. Claro. Bom, nós temos o conselho de Paulo ao seu discípulo Timóteo. Tá? Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, eu acho que esse texto é um texto que ele foi tirado, vamos dizer assim, do DSM-5, do Manual de Psiquiatria, ou o Manual de Psiquiatria foi tirado desse texto, porque ele classifica, ele dá qualidades ao narcisista que a psiquiatria também dá. Posso ler? Óbvio. Se o senhor conseguir linkar o que é o manual de psiquiatria junto com a frase, com algumas palavras. Na verdade, o manual de psiquiatria, ele traz uma qualificação das atitudes, porque é um padrão de personalidade. Ah, tá. Né? Então, vamos lá. Paulo diz o seguinte a Timóteo: sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. O narcisista tem um senso equivocado do seu valor pessoal. Então, ele tem um senso muito elevado, ele é grandioso, ele se sente muito especial e superior às pessoas ao seu redor. Então, aqui está escrito isso. Homens amantes de si mesmo, avarentos. A falta de empatia aqui, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais, a mães, a autoridades, ingratos e profanos. Isso aqui é muito interessante, porque o narcisista, ele tem a sua própria lei. Então ele está dentro da igreja e ele segue aparentemente regras na igreja.
Mas as regras mais importantes, que são as regras da fé, esse ele não segue. Então eu traio porque eu tenho o direito de trair, porque eu quero trair. Mas o que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala é problema da Bíblia. Nossa, parece algumas coisas que o pessoal da audiência vive. Então, assim, ele pode até seguir as regras da instituição, porque ele precisa se manter no meio da instituição, no seio da instituição. Uhum. Mas não quer dizer que ele siga as regras da fé. Ah, entendi. Gente, o que o pastor quis dizer, ele segue os ensinamentos do Braz, porém ele não segue o que as escrituras diz. Ele não é sola a escritura, ele é sola os mandamentos da instituição, né? Para ele ficar bem na fita com a instituição, né? Olha, no versículo 3, Paulo diz assim: esses homens não têm afeto natural. Tá? Isso é comprovado cientificamente. Narcisistas não têm nenhuma responsabilidade efetiva com ninguém. Nem com pai, nem com mãe, nem com animal, muito menos com vítima. Se ele decidir o seguinte, que essa mulher que cuida dele a vida inteira não é mais um suprimento, ele vai descartar ela no pior momento da vida dela. Quando ela estiver doente e desenganada, é o momento certo para o narcisista descartar. Porque eles não têm nenhuma responsabilidade afetiva. Segunda coisa, eles são irreconciliáveis. Narcisistas não mudam. Você vai lutar com o narcisista a vida inteira. Você vai fazer curso, você vai levar ele para a libertação, você vai passar ele para o batismo 1000 vezes, você vai levar ele para a psiquiatria, ele vai tomar remédio, ele vai pedir perdão e vai reincidir, vai pedir perdão e vai reincidir, porque narcisistas não mudam, eles são irreconciliáveis. Caluniadores. Os narcisistas, eles se alimentam da vítima como um suprimento. Então você é amigo do narcisista enquanto você tem algo a oferecer ao narcisista. Você parou de oferecer algo para ele, ele vai começar a te caluniar. Misericórdia. Deixou de ser um suprimento? Deixou de dar o dízimo? Deixou de comparecer ao culto? Deixou de ir na igreja dele? Ele vai te caluniar. Eles são caluniadores, como diz as escrituras aqui. Tá? Aliás, narcisistas são ótimos em fazer campanhas de difamação. Misericórdia. Tá? Incontinentes, cruéis. E olha que coisa incrível. Paulo diz assim, Paulo mata aqui, ó, sem amor para com os bons. Qual é a vítima que o narcisista procura? O narcisista procura um empata. Quem é o empata? O empata é uma pessoa que tem um senso pessoal de empatia extremamente elevado. Nas escrituras, o empata é o trigo. É aquele que tem um bom coração, que é perdoador, que compreende tudo, que quer viver uma fé sincera, que é talentoso. Esse é o alvo do narcisista. E aqui diz assim, que esses homens são sem amor para com os bons. Então, gente boa, gente de boa fé, de bom caráter, de bom coração, é alvo de narcisista. Tá? Continuar aqui. Traidores, obstinados, traidores. Todo narcisista trai. Existe no caráter do narcisista uma inclinação para a traição. São obstinados, orgulhosos, mais uma vez repete aqui o senso equivocado de valor pessoal, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tá? Então é assim, se ele tem um compromisso com a igreja, ele é um diácono da igreja, aquele dia vai ter ceia, mas no mesmo dia tem um samba que ele vai escondido, que vai estar um grupo que ele gosta demais. Ele vai dar um jeito de engambelar a ceia para ir para o pagode. Tá? Isso é só um exemplo aqui. Por quê? Porque eles são mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Compromissos espirituais para o narcisista acontece de acordo com a sua necessidade. Não com a necessidade da instituição ou com a necessidade divina de compromisso. É ele que decide as leis que ele vai obedecer, porque ele cria suas próprias leis. Tipo assim, por exemplo, ele dá um jeito também de burlar a própria
disciplina da igreja, por exemplo, passar por disciplina, alguma coisa nesse sentido, né? Ele não vai sujeitar isso de forma alguma, né? Tem mulheres que vão descobrir que... Lembrando, né, gente, que nós estamos falando de narcisismo. 8 a 10 anos de relacionamento. 10 anos. Você imagina, se a mulher que convive com ele levou 10 anos para descobrir, pensa na instituição. Que tá ali o dia inteiro dormindo com ele, né? Sim. Lembrando, gente, que nós estamos falando aqui de narcisistas, nós enquadramos aqui homens e mulheres, tá? Não estamos falando exclusivamente de homens. E a respeito da conversão, né, pastor? Nós estamos falando aí que eles são irreconciliáveis e tal. Então, olha só um mosquitinho aqui uma hora dessa. Então quer dizer que ele não pode... Lógico, nós estamos falando de poder de Deus, ele pode tudo. Mas assim, a grosso modo, ele pode se converter ou forjar uma conversão? Porque já que ele é tão frio, assim, calculista, porque a igreja é um lugar maravilhoso para um narcisista operar, né? Porque ali temos pessoas sem as armas, né? Desguarnecidas, assim, de serem pessoas que têm contra-ataque, né? Então ali ele encontra vítimas em potencial, né? Tá, mas eu vou te devolver a pergunta primeiro para conseguir responder. Uhum. O que é conversão para você? Ele entender a pregação do evangelho, né? E é ali ele se arrepender dos seus pecados, entender que ele é um miserável pecador, se arrepender, né? E depender totalmente do favor imerecido de Deus, né? Tá. Eu entendo conversão de um pouquinho diferente. Quando a gente fala de entendimento, né, eu acredito que o narcisista ele até entende o evangelho. Ele sabe, ele não está tomado por um nível de psicose que o deixa sem controle da sua capacidade mental. Então ele tem capacidade de entender, né? Aliás, narcisistas, muitos deles têm um QI muito alto. Então ele entende muito bem. Ele conhece as escrituras, ele pode até pregar muito bem. Eu conheço narcisistas que pregam muito bem, pregam muito melhor do que muitos pastores por aí. A diferença do narcisista é que o seu protocolo de conversão não tem relação com a verdade do evangelho. Que é o arrependimento, né? Ele não vive o evangelho. Ah, tá. Isso. A vida cristã. Então, aí é que a gente entra num assunto complicado. Porque Jesus disse assim: pela árvore conhecereis os seus frutos. De que fruto Jesus está falando? Jesus está falando da transformação de vida, da transformação do caráter. Por quê? Porque nessa mesma palavra, Jesus está questionando o padrão de religiosidade dos fariseus e dos saduceus. Então ele está dizendo assim: o que vocês fazem na religião não tem nada a ver com fruto. Tá? Então vocês irem todo sábado para a sinagoga, e vocês pararem de comer às 6 da tarde na sexta-feira, e não caminhar não sei quantos metros, e não tirar o seu boi de dentro do buraco no sábado, isso não tem relação com fruto, com transformação, porque vocês seguem todas as regras da religião, mas vocês continuam um mau caráter. Foi isso que Jesus estava dizendo ali. Então, quando a gente fala sobre conversão, você precisa avaliar o seguinte: que tipo de conversão que você quer ver no narcisista, que você avalia? Você está avaliando a conversão de um cara que pega a sua Bíblia, coloca debaixo do braço, frequenta todos os cultos, dá a glória a Deus mais alto, fala em língua estranha, foi elevado a cooperadora, diácono e ancião. É esse cara que você está avaliando a conversão dele? Não. Não dá. Não dá. Conversão, ele não demonstra na sua prática íntima. Por exemplo, a esposa do narcisista sabe que ele não é convertido. Ela tem plena certeza disso. Então, o que eu mais recebo é depoimento de mulheres e pastores que escrevem o seguinte: eu convivi com esse monstro pregando no púlpito por 30 anos e me batendo dentro de casa e abusando dos meus filhos. E por 30 anos ele pastoreou uma igreja sem ser descoberto. Meu Deus. Então aí responde aquela pergunta que o menino fez. A liderança é um alvo para o narcisista? Aliás, ele precisa da liderança. Ele quer ser evidenciado como o melhor cantor, como o melhor pregador,
como o melhor gestor, e geralmente é. Porque, olha só, existe hoje uma consultoria pastoral. Então, é uma empresa que oferece consultoria pastoral. Então, a sua igreja, você abriu a sua igreja tem 10 anos, não está crescendo, tal, o pastor recorre a essa consultoria. Essa consultoria vai treinar os líderes da igreja. Uma das coisas que essa consultoria ensina é a seguinte: se você quer ter uma igreja cheia, você precisa ler livros que te ensinam a manipular o povo. Você precisa ser mau. Meu Deus. Você precisa ler as 48 leis do poder. Entendeu? Por quê? Porque o povo gosta de cabresto. Gente bonzinha não avança no ministério. Santo Deus. É aí que os narcisistas se colocam. Porque eles são empáticos, se mostram assim, carismáticos ao extremo, talentosos e extremamente manipuladores. Eles sabem manipular pessoas e, consequentemente, sabem manipular a palavra. Geralmente são bons do chaveco, do lero-lero. São bons. E, inclusive, eles começam essa manipulação dentro de suas casas, né? Uhum. É aquela pessoa famosa na igreja uma coisa, em casa outra, né? Sim. Justamente. E aí eles vão usando a palavra como fonte de abuso, recurso de abuso para a própria esposa. Então, se você abrir a boca e contar para alguém, Deus vai colocar a mão sobre a tua vida. Você tem que ser submissa. Tem que ser submissa. Então, mulher, cala a boca. Você tem que ficar quieta e aceitar. Por exemplo, violência sexual. Eles são estupradores da própria esposa. Eu não quero, mas você tem, porque você é obrigada. A Bíblia diz isso. E chegam a níveis de abuso, de violência física grave. Meu Deus. A religião para eles, então, é um meio assim, é mais uma arma para eles oprimir as vítimas. O que a gente precisa deixar bem claro é que os narcisistas, eles estão em todos os lugares. A gente tem médico narcisista, político narcisista, em todos os segmentos tem narcisista. Mas vamos pensar no seguinte: a própria Bíblia diz isso, né? Que eles são cruéis e sem amor para com os bons. Então, o narcisista, ele sempre vai estar onde tem uma grande concentração de gente do bem. A gente não tem o caso do João de Deus? Sim. Olha só, uma das maiores concentrações de pessoas do bem estava ali, gente interessada só em compartilhar, semear, receber cura, ajudar um ao outro, liderados por quem? Por um narcisista, psicopata, abusador, estuprador. Ele estava ali. E acontecendo coisas que o povo queria ver, né? É isso que a gente falou ontem a respeito de avivamento, né? Que cuidado com essas situações, né? De milagres, assim, porque isso não é sintoma de avivamento, gente. Você vê lá, o João de Deus, quantos milagres não foi feito ali? E aí? Isso é parâmetro para reais conversões, para que o Senhor está operando ali um arrependimento, uma transformação de vida, né? Igual o senhor disse aí. Né? Esse é o grande problema da gente ver narcisistas utilizando a religião para enganar multidões, né? E a gente achando que está seguindo a Deus, adorando a Deus, vendo a verdade, porque está cego pela manipulação de um narcisista, né? E isso é natural deles ou eles também se especializam, tipo assim, estudam mais como manipular pessoas, ou é deles mesmo isso aí? Tem esse aspecto? É deles. Isso é da personalidade deles. É assim que eles veem o mundo e é assim que eles lidam com as pessoas ao redor. Ô pastor, e a pessoa assim, ela, assim, a grosso modo, lógico que nós não vamos semear aqui discórdia em lugar nenhum, né, em casas e tal, talvez falar assim, mas lá no Prosa de Graça falou que e aí você vai confrontar seu cônjuge e tal, e não é assim, talvez hoje é o primeiro contato que você tenha com esses sintomas, né, mas os sintomas de abuso, assim, os mais, assim, olhando para o público evangélico, o senhor falou aí a respeito de usar as escrituras, né, existe mais alguns sintomas ali que para os irmãos estarem mais atentos, tipo assim, isso aqui pode ser... Controle excessivo da vítima.
tá? Então, a minha vítima, ela não pode sair sem a minha permissão, sair sozinha, ela não pode ter rede social, ela não pode sair com os amigos. Existe um controle excessivo da vítima. Tá? Que a vítima, muitas vezes, ela entende como, meu marido é ciumento. Existe uma diferença entre ciúmes e controle. O narcisista é um controlador. Tá? Inversão de culpa. Narcisista, ele nunca aceita que está errado. Ele sempre, até quando ele comete alguma coisa muito grave, ele vai inverter, ele vai dizer que fez aquilo por causa da vítima. Então, eu tenho até um vídeo, que é o vídeo que mais tem visualizações, ele tem quase 1 milhão de visualizações, onde eu falo sobre o narcisista. Isso é o vídeo, o narcisista, ele dizendo assim, eu te traí porque você está gorda. Espera aí que deu uma travada aqui. Espera lá. Ô pastor, deu uma travada aqui. Alô, espera aí. Tá, agora voltou. Voltou? Seguinte, o senhor falou assim, ó. Até onde... O senhor viu, tem um vídeo que o senhor escutou falando, eu te traí. É aí que parou. Isso. Eu te traí porque você estava gorda. Misericórdia. Tá? Você estava gorda, você estava desleixada, por isso que eu te traí. E a mulher, muitas vezes, ela se sente culpada. Nossa, então foi culpa minha, meu amor, eu vou me cuidar mais. Como se isso fosse uma justificativa para uma traição. Ele nunca aceita a culpa. Tá? Ele nunca vai se considerar culpado por nada, ele vai inverter a culpa. A terceira coisa é a reincidência. Isso é o mais importante. De tudo que eu falar aqui, existem muitas situações, mas o mais importante é a reincidência. Por quê? Porque o narcisista, ele... Vamos falar do narcisista cristão. Então ele fez algo errado. Ele deu um empurrão na mulher. A mulher pega e eu vou largar de você, isso não pode mais acontecer. Aí ele vai, se ajoelha nos pés dela. Amor, você está certa, isso não vai mais acontecer. Isso não vai mais acontecer, nunca mais. Eu te amo, você é a mulher da minha vida. Só que passa 1 mês e meio, 2, em seguida ele vai fazer um love bombing, que a gente chama. Toda vez que o narcisista pratica algo ruim, uma violência emocional ou física, ele faz um love bombing depois. Quer mandar flores, oferecer o melhor sexo de todos, elogiar, dar presente, ele vai fazer isso. Só que 1 mês e meio depois, 2, ele vai empurrar ela de novo, só que agora mais forte. Só que aí ela vai para o gabinete pastoral. Não, vou contar para o pastor, isso não pode acontecer. Chega lá e faz aquele teatro, ele se derrama, ele fala que ele está arrependido. Nessa conversa, ele nunca vai dizer eu empurrei mesmo. Ele nunca vai assumir. Ele não vai assumir, quem vai falar é ela, ele só vai dizer que ele está arrependido, tá? E aí ele vai usar a Bíblia, não, amor, você tem que me perdoar, 70 vezes 7, não vamos acabar nossa relação por isso. Isso foi um momento de explosão. Daqui a 3 meses ele vai fazer mais forte ainda. Cada vez que a vítima perdoa, ele reincide no abuso e isso nunca cessa. Tem irmã que está orando há 20 anos para parar de apanhar do narcisista. Esperando Deus mudar. Eles não mudam. Aliás, o abuso vai só se intensificando. Então essa é a maior característica. Não muda. Por exemplo, se a pessoa... Por exemplo, ele não vai se autodiagnosticar narcisista. Mas se a pessoa viu tudo ali que essa pessoa é narcisista, então o senhor está falando que ela não muda. Se houve 2, 3 casos já de violência, ou tanto física, mas eu acho que a psicológica, pastor, traz transtornos, acho que maiores que físico, porque físico talvez você vai lá, conserta ali, arruma ali, né? Mas o psicológico é trágico, né? Traz coisas assim pro resto da vida. E aí, como que a igreja trata esse tipo de situação? Gente, quando eu falo de igreja, eu falo como um todo. Não estou falando que todas as igrejas são assim, tá? Igual a música que surgiu aí, que fala, mas... Não, nós estamos sejam inteligentes, tá? Como que a igreja, entre aspas, trata esse tipo de situação pela experiência do senhor? Depende da denominação. Tá. Depende das regras da denominação. Certo. Tá? Geralmente,
essa pessoa, quando a esposa chega a denunciar, o que é bem difícil acontecer, da esposa, porque existe a coisa da ameaça, né? Se ela denuncia, ele a ameaça, você vai fazer, eu vou perder meu ministério por sua culpa, né? Você vai me colocar mal contra o pastor, contra o líder. Então, muitas vezes, ela decide não fazer isso. Mas quando ele é denunciado, geralmente a igreja dá uma disciplina para ele. Não, tira ele lá da orquestra por um tempo, você vai ficar 3 meses aí sem tocar, para ver se você toma jeito e daqui a um tempo você volta. Tá? Uhum. Lembrando que ele tem uma vida oculta, então também é muito difícil quando coisas mais graves são evidenciadas, como, por exemplo, a traição. Quando a vítima, a esposa, descobre, já tinham acontecido muitas traições e ela não tinha nem percebido isso. E quando ela traz para a liderança da igreja o adultério, é porque realmente a situação já está insustentável para ela. Lembrando que o abuso narcisista é muito peculiar, tá? É muito diferente de outros abusos. Então, o narcisista, ele nunca é mal o tempo todo. Uhum. Porque aí é fácil identificar, né? Sim. O narcisista, ele age no morde e assopra. Os altos e baixos. É uma montanha russa. Então é isso. Todas as vezes que ele comete um abuso, em seguida ele vai produzir um love bomb. Ele vai bombardear essa vítima de amor. Isso causa um efeito psicológico, que chama dissonância cognitiva. A pessoa fica perdida. Ela fica variando entre realidade e fantasia. Ela não sabe mais se ele é bom ou se ele é ruim. E por isso ela não toma uma decisão. Porque ela lembra do seguinte: não, ele não é ruim, ele só me bateu dessa vez. Ele só me xingou dessa vez, ele só me humilhou dessa vez. Mas ele é uma pessoa boa, olha só, ele paga as contas, ele me traz café na cama, ele me elogia na frente dos outros. Ele não é um homem ruim. Ela não sai. Porque ela fica entre essas duas situações. Ela já está doente, na verdade, porque ele adoece a vítima. Por exemplo, a pessoa dentro do relacionamento cristão, né? Ela tem tanto a mulher quanto o homem, porque chega até mim homens que eram agredidos por mulheres, gente. Porque aparentemente a gente acha que isso é impossível. Não, é possível. Irmãos que se abrem comigo e falam que a mulher agredia ele. Tá? Então temos mulheres aí violentas, tá bom? Eu não sei como deve chamar a lei, né? Porque tem a Maria da Penha. Vai chamar como essa lei? O do tio Chico, alguma coisa assim, né? Você sabe que é até interessante dizer isso. Só cortando aqui, pastor. Tem a Ana Fresarini, que é uma amiga nossa, tá mandando aqui. Gente, tô chocada. O ministério, que é o que ela é o que chama lá o pessoal lá da CCB, é uma fábrica de narcisistas. O Agostinho Reformado diz aqui: não é possível. Deus está revelando o meu ancião pro irmão aí. Não é pra rir, não, mas esse povo é terrível. Deixa eu te falar uma curiosidade aqui. Isso é uma constatação do meu tempo de atendimento, tá? E também de outros companheiros de profissão, colegas de profissão. A CCB, ela tem um alto índice de mulheres narcisistas. É? Olha, gente, isso é novidade para mim, hein? Sim. Um alto índice de mulheres narcisistas. Inclusive, um alto índice de mulheres também com transtornos de personalidade, como borderline, bipolaridade. E eles acham que isso, a denominação causa, ou eles procuram esse tipo de denominação, pastor? Então, nós temos comprovado que a denominação, ela, através do pai e da mãe, cria um sistema psicológico tão tóxico que faz com que transtornos sejam desenvolvidos. Castração, punição. Boa. Entendi. Tá?
Então, existe um elemento tóxico que vem da religiosidade e que os pais perpetuam na criação dos seus filhos, a ponto de fazê-los casar muito cedo. Uhum. 7, 18 anos já estão buscando a palavra para o casamento. E essa menina, ela vem para o casamento de dentro de uma família tóxica, de uma família extremamente abusiva. Então ela já chega, por exemplo, com um transtorno borderline explodindo. Ela se torna uma obsessiva pelo companheiro. Então ela coloca câmera no carro, ela coloca escuta dentro de casa, ela coloca escuta dentro do trabalho dele. Assim, é um nível de loucura muito grande. Porque ela vive fora da realidade, né? Ela está completamente fora da realidade. Ela tem um senso desmedido de controle. E o que acontece? É que quando ela se comporta dessa forma e ela volta para o aconchego do lar, os pais abusivos oferecem apoio. Entendi. Podemos dizer que algumas denominações são fábricas de narcisistas, por assim dizer? São fábricas de transtornos de personalidade. Aham, entendi. Agora faz todo sentido. Sim. Inclusive, Thor, existe uma variação, tá? Por quê? Porque é um desequilíbrio. Então, por exemplo, quem é essa pessoa que está evidenciando abuso? Essa pessoa, ela tem status, ela tem poder, ela tem influência. Então, é muito comum a instituição colocar panos quentes naquele narcisista, nas atitudes dele. A audiência vai gritar agora, hein? Eita, não. Coloca panos quentes, tá? A ponto de inverter o jogo em favor do narcisista e contra a esposa. Então é o seguinte, se a irmã continuar acusando o seu marido, que é importante para a nossa instituição, a irmã vai ser disciplinada. A irmã não tem o nosso apoio se a irmã largar dele. Mas se vocês estiverem numa igreja, aonde quando alguém é um pecado explícito, né? Que causa ali alguma situação, se não é tratado e explicado para a igreja abertamente, para todos, pastores inclusive, tá? Inclusive a gente está vivendo uma restauração de um pastor que veio de uma outra igreja para ser restaurado na nossa. Antes dele chegar, foi exposto para toda a igreja. E se a igreja não ama, não abraça isso, tá? Fujam desse lugar. Esse lugar não é cristão, tá? Então não tem passapano para ninguém, para pastores, para o irmão que limpa o banheiro, para qualquer um. O pecado tem que ser tratado, todo mundo tem que saber e todo mundo tem que amar, tá? Quem não tiver preparado para isso, não nasceu de novo, né, pastor? E tem uma diferença aí no narcisismo, tá? Porque o narcisista, ele vai para a reunião de ministério para ser tratado muitas vezes, tá? Ele vai reincidir muitas vezes. Ah, entendi. Vai ter a ficha corrida muito, muito extensa. Sim. O problema é que muitas vezes, por ele já ser um líder da igreja, a igreja não vai ficar nem sabendo. Entendi. Vai ser tratado tudo nos bastidores. Aí, por exemplo, o narcisista fraquinho lá, ele vai tentar esconder o máximo possível. Nunca ele vai se confessar, então, né? Porque já que ele não tem uma costa larga e tal, ele vai tentar esconder o máximo. Sim. E narcisistas, eles... Se é uma igreja rígida, como a CCB, ele dificilmente vai permanecer, viu? Vai permanecer. Se ele for um membro mais humilde ali, ele não vai permanecer, ele vai sair logo. Ele tem que ter um poder para continuar, né? Entendi. Ô, pastor, mas, por exemplo, para eu considerar, a Gra pede para eu fazer essa pergunta, para eu considerar uma pessoa narcisista, tem que ter todos esses predicados, vamos dizer assim, ou não? Tem variantes assim, não precisa preencher toda essa, não tem que gabaritar isso aqui. Uma das perguntas que eu mais recebo é a seguinte: eu preciso ter o diagnóstico do meu companheiro para separar dele? Perfeito. Tá? A vítima, ela tem a necessidade disso, sabe? Parece que se ele chegar lá com o laudo escrito pelo psiquiatra, assim, fulano de tal tem o transtorno de personalidade, isso vai ajudar ela a sair do casamento. Tá? Só que não é assim que acontece.
não é um laudo e um diagnóstico que deve ser avaliado. O que deve ser avaliado é a vida que você vive com esse camarada. O índice de abuso que ele pratica, o nível de sofrimento que ele está colocando, impondo sobre você e a sua família. A gente não divorcia por diagnóstico, a gente divorcia por relação. Você está sofrendo há 20 anos com uma pessoa que está abusando de você fisicamente, psicologicamente, você não precisa de diagnóstico para separar dele. Tá? Agora, como é que eu vou diagnosticar um narcisista? Eu preciso primeiro entender que relação eu tenho com essa pessoa. Então, se é parceiro, é um tipo de avaliação. Se é chefe, é outro tipo de avaliação. Se é mãe narcisista, é outro tipo de avaliação. Se é o líder narcisista, é outro tipo de avaliação. A verdade é o seguinte, se é um transtorno de personalidade, são personalidades iguais com padrão igual, que vão repetir o padrão. Então, ou você vai para o DSM-5, lembrando que eles têm o senso de valor pessoal elevado. Então, no caso do religioso, tá? Eu sou o homem de Deus, a minha voz aqui é a única que vale, e se você transgredir o meu mandamento, o meu predito, a minha voz, aí ele faz o jogo da manipulação. Deus vai pesar a mão em você. Isso é perigoso, isso é muito perigoso. Isso é uma característica de um líder narcisista. A voz dele é única, é absoluta. Ele tem um eco absoluto. Meu Deus do céu. Extremamente manipulador. Então é assim, ele é bom com quem ele quer e ele é muito mal com quem ele quer. Joga praga de tudo quanto é espécie. Sim, sem dúvida. E existem outras características. E é muito difícil você diagnosticar. Né? A gente tem que ir muito para o lado da avaliação. Pela árvore você vai conhecer os frutos. A verdade é que narcisistas não mudam. Ele tem um diálogo muito pesado de 10 anos atrás que vai continuar sendo o mesmo diálogo de hoje em dia. Tem uma questão de vitimismo também, não tem, pastor? Eles têm muitas máscaras, né? Narcisistas são camaleões. Então, quando ele precisa, ele é uma vítima, ele está sendo perseguido, todo mundo está... Eu estou sendo perseguido, gente! O eu estou sendo perseguido é uma coisa constante, assim. E ele pode usar diversas máscaras, desde o do vitimismo até a inversão de culpa, a crueldade, a máscara da palavra, usando a Bíblia para conseguir o que ele quer. Depois eu quero que o senhor conte uma história no finalzinho aqui, nós estamos caminhando para lá, sobre a questão da CCA lá, tá? Pastor, a pessoa está se identificando com isso e tal. Ela tá sofrendo já há algum tempo. E aí vem aquela... Ela tá igual o senhor falou. Ela tá perdendo o senso de realidade, mas por intermédio dessa fala, ela voltou para a realidade. E assim, ela fala assim, eu espero um milagre ou eu me afasto independente do que minha igreja tá falando, para que se eu me afastar, eu vou perder minha liberdade, que é o jeito que o pessoal entende. Eu espero um milagre, ou eu sofrendo, ou eu me afasto. Mas você está falando isso agora em relação à instituição, à igreja. Eu estou falando do relacionamento. Por exemplo, por quê? Já direto vamos falar sobre divórcio, né? Porque uma vez que o divórcio é estigmatizado, né? E tem muitas más interpretações sobre cartas do divórcio e tal. Ela espera um milagre. Não, aí o pessoal... Não, minha filha, ele se arrependeu. Ele fez lá o show, né? E aí ela crê no milagre. Porque, lógico, eu creio no milagre também. Deus é poderoso. Mas será que ela tem fé para esperar isso? Mas, a grosso modo, o conselho que o senhor dá, ela espera esse milagre ali, sofrendo tudo isso? Ou ela deve procurar uma ajuda e se afastar disso o mais breve possível? Embora nós estejamos dentro da live colocando alguns exemplos de ordem pastoral e religiosa, eu não estou falando de narcisista aqui como pastor, estou falando como profissional de saúde mental. Tá? Outra pergunta que me fazem muito: Deus não pode mudar o coração do narcisista? Tá? Deus pode tudo. Tá? Você não pode esquecer de uma coisa. Apocalipse capítulo 3.
eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus, ele não arromba a porta do coração de ninguém. A pergunta é, o narcisista quer mudar? O narcisista, ele quer ser diferente? Ele quer ter uma nova vida? Ele quer se converter de verdade? Ele quer seguir as leis de Deus na sua sinceridade? Ele não quer isso, porque ele tem suas próprias leis. A lei de Deus não tem nenhum significado para ele. Resume bem, hein? Tá? Então, o problema não está em você fazer vigílias de oração, buscar ajuda para o narcisista, ir para psiquiatra, ir para vigília, jejuar. O problema não está em você. É isso que você precisa entender. Não é a sua oração que vai mudar o coração do outro se o outro não quiser. O narcisista está satisfeito com quem ele é e ele não vai mudar. Tá? É a mesma coisa de gente que fica assim, eu vou orar aqui nessa congregação, botar o meu joelho aqui, porque uma hora Deus vai fazer uma obra, vai mudar o coração desse líder. Não vai mudar o coração do líder. Se ele é narcisista, ele não vai mudar. E uma característica de um líder narcisista, eu estou indo para esse lado agora, não sei, é o seguinte, ele vai chegar para você e ele vai dizer o seguinte, escuta aqui, família, aqui na nossa igreja a gente anda assim. Se você quiser congregar com a gente, você vai ter que andar assim. Se você não andar assim, você está fora. Ô, Josa, tem que levar o pastor Daniel lá no seu canal, cara. Então, olha, pensa comigo aqui uma coisa, Thor. Jesus, ele saiu desse contexto onde todo mundo tinha que falar igual, vestir igual, andar igual. Jesus pregou na sinagoga 1 ou 2 vezes em todo o ministério dele. E ele foi para onde? Para os diferentes, onde cada um se vestia de um jeito, cada um tinha sua linguagem, cada um tinha o seu comportamento. Ele foi para a beira da praia, ele foi para o meio da multidão, ele foi para onde o povão estava. Por quê? Porque evangelho não é condicionamento social. Verdade. O evangelho é condicionamento de coração. Não é o pastor da igreja que vai me dizer o que eu tenho que fazer com a minha roupa. Quem vai me dizer como é que eu tenho que me vestir é o Espírito Santo de Deus em mim. A partir do momento que você é condicionado, que aquilo é uma regra, isso é um perigo. E outra coisa, não é que é uma regra que assim, irmã, quando Deus te convencer... Não é isso. Obrigado. É assim, você é obrigado. E tem mais uma, se você não fizer, você vai sofrer a consequência disso. Porque o pessoal vai começar... Porque eles fazem campanha de difamação. Você só vai entrar na igreja, seus melhores amigos vão virar o rosto para você. E você vai falar, uai... Além de só com ancião, são os macacos voadores que a gente chama. Ah, é? Macacos voadores? Macacos voadores. Macaco voador é aquele que ele não é o abusador, mas ele vem até você com a voz do macaco voador. Ah, é? Você conversa com ele, dá a impressão que você está conversando com o cara que você conversou ontem, que é o líder. Uhum. Falando, você tem o mesmo comportamento, o mesmo olhar, tá com a mesma raiva de mim. O macaco voador, o líder narcisista, ele transfere a sua raiva, o seu sentimento para os macacos voadores. E os macacos voadores fazem o serviço. Meu Deus do céu. Eles viram rosto para você na rua, viram rosto para você dentro da igreja. Guarda esse nome aí, gente, macacos voadores. E aí, Thor, você sabe como é que confunde isso? É porque a pessoa começa a achar que é Deus que está virando o rosto para ela. O que eu fiz é errado. Está todo mundo virando o rosto para mim porque Deus está chamando a minha atenção. Chamando a tua atenção nada. Você está sendo vítima de manipulação de narcisista que está movimentando os macacos voadores contra você. E essa campanha de difamação e perseguição acontece na igreja, no casamento. O narcisista, no divórcio, ele bate de casa em casa, nos amigos, nas pessoas que eles tinham de relacionamento, senta com esses amigos e começa uma campanha de difamação contra a esposa. Joga todo mundo contra ela. Ela fica sozinha. E é isso que ele faz. Nós estamos caminhando aqui para os 15 minutinhos finais, gente. Tem bastante perguntas aqui, mas eu vou fazer algumas perguntas, acho que umas 3 aqui para o pastor. E essa é interessante. Narcisistas conseguem se relacionar com outros narcisistas? Tipo assim, eles conseguem casar? Conseguem. É raro. Uhum. Tá? Narcisistas, eles, como eu te disse, eles procuram empatas e borderlines.
É uma característica do narcisista, mas ele pode casar. Porque o borderline vive muito dependente de emoção, né? Dependente emocional, justamente. E se você for pensar bem, a igreja é cheia de dependente emocional. Total. É o casamento perfeito. Sim. Meu então, Deus. o narcisista pode se relacionar com o narcisista. Aliás, nós temos casais narcisistas na mídia, são bombásticos, eles são extremamente cruéis. Ele chega a se matar, assim, por exemplo? Pode acontecer, mas a verdade é que eles são aliados na maldade, na manipulação. São Bonnie e Clyde. Filmaço, por assim dizer, hein, gente? Sim. Ô, pastor, a pessoa que não consegue, ela tá vendo a situação. Essa é outra pergunta da nossa querida irmã Ivani. A Ivani é da nossa igreja aqui, em São José do Rio Preto. Ela tá no chat aqui perguntando. A vítima, mesmo sendo avisada, tá vendo a situação e ela não enxerga, não consegue ver nada daquilo. Isso é um sintoma de dependência ou é sintoma só de desconhecimento? Como que é isso? Isso é um sintoma de doença emocional. Geralmente a vítima, quando está dentro de um relacionamento abusivo, ela adoece emocionalmente. E ela se torna de uma pessoa normal a uma codependente emocional do narcisista. Hoje eu lancei um vídeo até que me gerou muitos elogios e algumas pedradas, que é como se divorciar de um narcisista, os passos que você deve tomar para divorciar de um narcisista. E um dos primeiros passos é você buscar ajuda terapêutica. Um profissional de saúde mental para te ajudar nesse desligamento, para te ajudar a entender aonde você estava, porque a vítima perde completamente a noção do relacionamento abusivo, ela começa a normalizar o relacionamento abusivo e por isso ela tem tanta dificuldade em sair. Então ela vira, é como que é quase que uma droga, então vamos dizer assim, ela se torna dependente, né? Isso piora dentro da religião, tá, Thor? Com certeza. Porque além de normalizar, ela começa a espiritualizar. Ela vai para a esfera do Deus vai restaurar. Como aconteceu, eu tenho um vídeo também no meu canal falando sobre a cantora Sara Mariano, que morreu assassinada pelo marido. Eu vi. Né? E quando quem não viu, dá uma explicação aí meio por cima, pastor. Quando ela liga para uma irmã, profeta da igreja dela, e conta, olha, ele comprou uma arma. Né? Meu marido, pastor, comprou uma arma. E ele está me ameaçando. E a irmã Fera entregou uma profecia para ela, disse para ela, não se preocupe que Deus me revelou que ele não vai tocar em você. E uma semana depois ele a mata e taca fogo no corpo dela. Meu Deus do céu. Então esse é o problema do abuso dentro da igreja. É que, além de normalizar, por não ter o conhecimento e não ter um acompanhamento psicológico, ela ainda espiritualiza o abuso. A história de que, irmã, ora que Deus vai mudar o teu marido, eu digo o seguinte, eu recebi uma pergunta assim, Thor. Na verdade não foi uma pergunta, foi um comentário. Se o meu pastor, o meu pastor, eu fui contar para ele que apanhei do meu marido. O meu pastor me deu o seguinte conselho, irmã, ore por ele, Deus vai mudar o coração dele. E eu disse para ela o seguinte, denuncia o teu marido e o teu pastor não. E os dois são criminosos. Também acho. Essa história que vai orar, não, tá errado. Leia a lei. Você não casou para ser um saco de pancada na mão de homem nenhum. Aliás, Jesus te conquistou na cruz para liberdade, não para viver debaixo de jugo de servidão e de escravidão. Amém. Tá? Toda prisão tem um tempo para acabar. Tudo bem, esse homem está sendo transformado, então tá bom, já deu tempo para isso. Não foi transformado, tem alguma coisa errada. Alguém tem que sair debaixo desse jugo. Amém. Glória a Deus. Eu também tenho essa mesma, embora nem tenha estudado isso, mas também tenho essa mesma visão, porque eu acredito que o evangelho tem que transformar pessoas. Se ele não é transformado, logo, né? Pastor, nós temos muita coisa para te falar e eu acredito assim, meu canal aqui é um canal novo e pequeno. Mas eu gostaria, aos canais grandes aqui, o Josafá é um dos maiores que tem e está aqui conosco hoje, está participando do chat aqui. Josa, leva o pastor Daniel lá, cara. A audiência sua tem que ouvir tudo isso, porque eu acredito que muitas pessoas precisam ser libertas, estão sendo enganadas com esse tipo de manipulação. Um narcisista encobrindo o outro narcisista. Essa é a grande coisa, né, pastor Daniel? Porque um encobre o outro, porque acho que eles se identificam, né? Sim.
eles se identificam, se relacionam. Um grande narcisista, ele vai se aliançar a outros narcisistas para formar uma liderança narcisista. Tá? E eu quero chamar a atenção aqui da sua audiência para a entrevista que eu dei para a HIT TV, Isso, o programa do tá? É uma entrevista longa, mais de 1 hora, onde nós tivemos um assunto muito esclarecedor. O tema é: o que Deus uniu, o homem não separa. Como se separar de um homem abusivo se a Bíblia não permite isso? Então, se você tiver curiosidade para assistir, eu acho que é um bom material para responder outras questões sobre divórcio também. Perfeito, perfeito. Nós já demos aqui os conselhos para o pessoal fazer, mas gostaria que assim, o senhor resumisse e, assim, na despedida, a pessoa se identificou com tudo isso aqui que o senhor falou, tanto homem quanto mulher, ela está sendo vítima. O que o senhor aconselha, né, a se fazer nessa situação assim? Assista meu vídeo sobre divórcio. Eu não estou aqui para incentivar ninguém a divorciar e a sair do casamento. Isso é uma decisão pessoal. Como profissional, eu nunca disse e nunca vou dizer isso para um paciente. Saia dessa relação. Quem tem que decidir isso é a vítima. Por isso, o meu conselho é você ter um acompanhamento profissional para entender o que você está vivendo e, a partir daí, tomar uma decisão correta, saudável para a sua vida. E deixa eu só aproveitar aqui, tem um texto interessante aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui, peraí. Que também eu acho que pode responder. O senhor tem que contar aquela historinha lá rapidinho, tá? Ô, Josa, você conheceu o pessoal da CCA aí? Segura um negócio que o pastor me contou nos bastidores. O texto. Olha só o que Deus diz aqui, isso lá no Antigo Testamento, em Malaquias, no capítulo 3, no verso 15, a minha versão diz assim: Malaquias? Portanto, 3, certo. 15, eu vou ler a parte B, porque a parte A ele está falando aos descendentes da nação. Então, ele diz assim na parte B: portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, aquele que aborrece o divórcio, ele também aborrece aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai os vossos espíritos, para que não sejais desleais. Quer dizer, o mesmo Deus que aborrece e odeia o divórcio, ele também odeia a violência. Também acho. Então ele diz assim: que ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Tudo bem, não é para adulterar, mas também não é para encobrir a violência. Perfeito. Ele coloca aborrecer o divórcio e violência no mesmo nível. Se a gente olhar para as escrituras do Novo Testamento também e falar que nós devemos amar, a mulher tem que estar sujeita ao marido, né? Desde que o marido ame ela como Cristo amou a igreja, ou seja, se entregando, dando a vida por ela, correto? Aí é fácil ser submisso. Fácil, né? Se uma pessoa tem o amor de Cristo por mim, se entregar, é fácil. E estar de igual para igual, né? Submissão não é estar embaixo, é estar junto na missão, né? E as pessoas não conseguem entender isso, uma coisa tão explícita, né? Que o Senhor possa esclarecer mais as pessoas. Pastor, você foi assim uma bênção aqui hoje para que as pessoas dê um start, pelo menos. Acompanhe o Instagram do Pastor Daniel. Como que funciona a frequência de vídeos, pastor? Existe alguma caixinha de perguntas, alguma nesse sentido? Ou conforme aparece lá nos directs, o senhor vai produzindo conteúdos? São 2 vídeos por semana. 2 vídeos, um vídeo terça, um vídeo quinta-feira. Tá? E terça, um vídeo por semana no YouTube. Uhum. Falando em YouTube... Diz que tem uma pregação lá sua na CCA. Resumidamente, em 3 minutinhos. Quando eu preguei lá, não era CCA ainda. Ah, era CCB ainda. A placa estava CCB. A placa tá CCB.
O íconezinho que aparece do lado, que depois me pediram até para apagar, era CCB. Porque tinha o vídeo, né? Foi filmado pela igreja, e do lado tinha o logotipo da igreja, estava escrito CCB. Certo. E eu precisei apagar aquilo porque depois virou, acho que CCA. Certo. E, bom, tá lá no YouTube, né? O pessoal só chega lá. O nome desse vídeo é Deus tem controle do mundo inteiro. É o nome do vídeo. Deus tem o controle do mundo inteiro. Então não tem capa de igreja, tem a minha capa tradicional que eu uso para todos os vídeos, só que o tema desse vídeo é esse. Quando você abre, você me vê lá no púlpito da CCB/FCCA, acho que é isso. Tem lá escrito em nome do Senhor Jesus lá no púlpito? Tem. Ah, entendi, gente. Então tá lá, hein? Ô, Josa, tá lá, viu? Meus queridos, Deus abençoe mais uma vez pela audiência. O pastor Daniel. Gostaria, pastor Daniel, que o senhor deixasse aqui uma oração para nós. Todo o pessoal do chat, pessoal muito, como eu conversei antes nos bastidores, pessoal muito oprimido, foram calados a vida toda, muitas pessoas aqui com traumas que só o Senhor para os libertar mesmo, fazer milagres na vida deles, né? Como eu comentei para o senhor, que até hoje eu tenho traumas, e eu tô há 8 anos, né? Mas acho que ser vítima narcisista dessa denominação, a gente carrega esses traumas pro resto da vida. Então, gostaria que o senhor orasse por nós, agradecendo tudo isso aí. Claro, vamos orar. Amado Deus, nós oramos, Pai, pelos aflitos, por aqueles que puderam participar, ouvir, por aqueles que assistirão, por todos aqueles que estão sofrendo em qualquer segmento do abuso. Meu Deus, o nosso inimigo é tão astuto. E nós clamamos para que as máscaras da mentira caiam. E que toda a verdade seja revelada. Que os seus filhos cativos sejam libertos. Amém, Senhor. Que toda prisão de ordem espiritual, toda prisão dentro de um casamento, dentro da relação familiar. Pai, o Senhor nos criou para a liberdade. A cruz nos mostra o preço da liberdade. E nós não vamos viver debaixo de jugo de servidão. Amém. Eu oro por eles, para que eles sejam livres. Oro para que essa mensagem chegue em muitos lugares. Amém. Para que eles entendam que, assim como existe o trigo, existe o joio. E esse joio precisa ser discernido, reconhecido, assim como o Senhor já o reconheceu. Que haja liberdade nessas vidas, Pai. Assim nós oramos, agradecendo por esse tempo, pela vida do Thor, por esse canal, por essa oportunidade. Somos gratos ao Senhor, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Gente, o Prosa de Graça é isso. O Prosa de Graça fala de economia, fala de psicologia, psiquiatria, tudo. Hoje nós falamos de narcisismo, transtorno comportamental. Porque como nós fomos transformados, a nossa cosmovisão mudou. Então, nós não separamos mais sagrado, profano, vida, né? Aquela coisa espiritualizada, igual o senhor falou. Então, tudo é para a honra e glória do Senhor. Gente, muito obrigado e até amanhã no culto doméstico. Josa, vou colocar você em contato com o pastor Daniel. Pastor Daniel, se você puder atender o Josa, vai ser assim de grande ajuda para a honra e glória do Senhor. Fiquem com Deus e até amanhã. Deus abençoe a todos.